Bom dia, né? Mais um dia aqui firme e forte, né? Oh, glórias, né? Como é bom estar na presença de Deus e como é bom estar unida em oração com vocês, o Brasil e o mundo. Oh, glórias, né? E hoje a nossa oração vai ser meditar nesse versículo. Gênesis 41:38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Quando nós meditamos na palavra de Deus, é muito forte, né? Pensa, acharíamos um homem como este, onde há o Espírito de Deus? Por que que Faraó falou isso sobre a vida de José? Porque José não falava de Deus. José vivia Deus na vida dele. José respirava Deus. A vida de José era um testemunho vivo de Deus. Ele exalava o perfume de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida feliz, uma família feliz, você tem que respirar Deus. Você tem que viver Deus. Sua vida tem que ser um testemunho de Deus. Porque a vida de José era um testemunho de Deus. Aonde José colocava as mãos e a planta dos pés, Deus abençoava. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida abençoada, você tem que buscar a presença do Espírito Santo. A presença de Deus na sua vida. Veja bem, olha o que o rei falou de José. Acharíamos um homem como este, cujo o Espírito de Deus haja nele, né? Que o Espírito de Deus está em. Você já parou para analisar? Você já pensou? O Espírito de Deus está na minha vida? Você já parou para pensar? Porque no primeiro problema que acontece na sua vida, o que você quer fazer? Desistir. O primeiro problema que há na sua vida, você já reclama, já. Imagina se você passasse por tudo que José passou. Imagina, perseguido pelos próprios irmãos dentro da própria casa. Sempre eu falo, na nossa casa é o único lugar que a gente tem paz. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Agora você imagina José. José não tinha paz dentro da própria casa. José, a vida de José era muito difícil. Mas José não deixava de adorar a Deus. José não mudava o seu caráter por causa dos irmãos. José não se coligava com os seus irmãos, porque os seus irmãos eram desobedientes ao pai dele. Os seus irmãos não obedeciam a Deus. E José não gostava daquilo e contava para o pai o que os irmãos faziam de errado. Então, se fosse hoje, o que iam falar de José? José é tóxico. Não fique perto de José, porque José é tóxico. Porque hoje é assim, né? Quem faz a vontade de Deus, quem anda certo, quem anda correto é o quê? Tóxico. Olha, essa pessoa é
tóxica, não fica perto dessa pessoa. Não é assim que é tratado as pessoas que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Imagina se você fosse perguntar de José para os irmãos de José, o que os irmãos de José iam falar de José. Por isso que eu te falo, não importa o que falam de você ou o que deixem de falar de você. O que importa é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você que é importante. O que as pessoas falam não é importante. Por quê? Porque quem não conhecia José, se perguntasse para os irmãos de José, ia pensar mal de José. Mas a vida de José era um testemunho de Deus. E ele não se importava com o que as pessoas pensavam ou falavam dele. Ele se importava de agradar a Deus. Porque quando você agrada a Deus, você recebe as bênçãos de Deus. Você não tem que agradar ao homem, você tem que agradar a Deus. Mesmo mediante as perseguições. Nós estamos vivendo momentos aqui no Brasil que até por fazer vigília você vai preso. Você é tóxico. Eu fico pensando, né? Quando as pessoas falam, é tóxica. Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou agradando o homem, eu estou agradando a Deus. Porque José, por nenhum momento, quis agradar seus irmãos. José agradava o pai, obedecia ao pai, e o pai amava José. E Deus amava José. Isso que é importante. O que seus irmãos pensam ou deixam de pensar de você ou falam de você, não importa. O que importa é a sua vida com Deus. Põe isso na sua cabeça. Para de ficar triste. Pare de ficar andando com pessoas que não acreditam em Deus. Não se coliga com essas pessoas. José tinha 11 irmãos. E os 11 irmãos se coligaram para o mal. Uns se coligaram com o outro. Mas José não se coligou com eles. José não se coligou com o mal. Mesmo sendo 11 contra 1. Coloca isso na sua cabeça. Você tem que ter o Espírito Santo. Tem que buscar a presença do Espírito Santo. Tem que buscar a presença de Deus na sua vida. Para de ficar querendo agradar as pessoas. Nem Jesus agradou as pessoas. Veja bem, na hora de condenar, quem que condenaram? Condenaram o inocente. Condenaram Jesus e soltaram Barrabás. O ladrão. É assim. Sempre foi assim e está sendo assim hoje no Brasil. As pessoas que são boas, que fazem a vontade de Deus, que têm o Espírito Santo, são consideradas tóxicas. Meu Deus, tóxicas. Eu prefiro ser tóxica e agradar a Deus do que agradar o mundo, porque você não vai conseguir agradar ninguém. Você tem que pensar nisso. Eu vou agradar meu pai, minha mãe e vou agradar a Deus. Eu vou ser obediente ao meu pai e à minha mãe e vou agradar a Deus. O que meus irmãos pensam de mim, falam de mim, eles que vão ter com Deus. Veja a vida de Judá, que vendeu José de escravo. A vida de Judá, irmão de José, foi uma tragédia, foi muito triste. Casou com uma mulher que não tinha Deus no coração. Teve filhos que não obedeciam a Deus. Sofreu muito, Judá. Então, o que você planta, você colhe. Se você está pensando que você não vai colher o que você está plantando, você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Se você quer colher o bem, planta frutas, vai colher alimentos.
Agora, se você quer plantar o mal, vai plantar espinho. E o espinho atinge você, atinge sua família, atinge todos que passam por aquele caminho que tem espinho. O espinho gruda nele, fura ele, não é verdade? Então comece a plantar o bem, para de fazer o mal para as pessoas. Pare de se coligar com pessoas maus. Não se coliga com pessoas maus. Faça como José, agrade ao pai e agrade a Deus. Porque se você agradar ao seu pai, à sua mãe e a Deus, você vai ser feliz como José. José passou perseguições dos irmãos, José foi jogado no poço pelos irmãos, José foi vendido de escravo, mas Deus estava com José, Deus honrou José. José foi caluniado pela esposa de Potifar, mas Deus estava com José. Deus honrou José. Deus colocou José de governador, mas na verdade ele não era o governador, ele usava o anel do rei. Ele era o rei, ele mandava. Quando alguém falava com o rei falava, vai falar com José. O que José decidir, está decidido. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ter o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui orando, para que tenhamos o Espírito Santo, para que tenhamos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos viver em paz, não ficar preocupado o que o nosso presidente está fazendo, o que o nosso senador está fazendo, o que o nosso deputado federal está fazendo, o que o nosso deputado estadual está fazendo. Sabe por quê? Porque se nós colocarmos pessoas de Deus como José, nós vamos ter certeza que não vão roubar os nossos idosos, não vão roubar a merenda das crianças, não vão roubar o chocolate das crianças, não vão comer, né, os animais que não é para comer, entendeu? Se você agradar a Deus e buscar a presença do Espírito Santo, e na hora de você votar, você escolher pessoas que tenham o Espírito de Deus, como tinha José, a nossa nação vai ser abençoada, o nosso Brasil vai ser abençoado, o nosso mundo vai ser abençoado. Porque essa campanha está sendo no mundo inteiro. Todas as igrejas unidas orando para que nós tenhamos um presidente da República com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Estamos reunidos orando 5 da manhã. Já falei várias vezes, não é live. Coloca seu celular para despertar e ora, dobra seu joelho 5 da manhã. Vamos mudar o nosso Brasil. E quem muda a situação de um país, de um mundo, é Deus. Porque foi Deus quem criou. Foi Deus que criou os céus e a terra. E Ele tem poder. E está escrito na palavra de Deus que Deus coloca autoridade e tira a autoridade a hora que Ele quer. Então, se nós pedirmos autoridades para Deus, com o Espírito Santo, Deus ouve a oração e Deus vai dar uma autoridade com o Espírito Santo. Porque se um filho pede um pão para o seu pai aqui da terra, ele vai dar um pão para o filho. Imagina Deus. Se você está pedindo uma autoridade com o Espírito Santo, Deus vai colocar uma autoridade com o Espírito Santo. Deus vai colocar uma autoridade que honre a Deus. E Deus vai abençoar a nossa nação. A sua nação, você que está orando junto comigo. Não importa que país que você esteja. Se você está de joelho dobrado, pedindo para Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Ah, mas aqui no meu país é poucas pessoas que estão orando. Não tem problema. Deus vai ouvir sua oração. Os irmãos de José eram 11, José era um. E quem que teve a vitória? José. E olha só, e José
tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a ponto de perdoar os seus irmãos e alimentá-los ainda. Pensa, os irmãos que tentaram matar José, né? Que jogaram no poço, que venderam ele como escravo, ele alimentou os irmãos. Nós temos que ter o Espírito Santo no nosso coração. Não podemos guardar mágoa. Não podemos guardar ressentimento. A gente não se coliga com o mal. Mas a gente não quer aquelas pessoas, que aconteça mal para aquelas pessoas, porque o mal não está em nós. O mal está na pessoa que quer o mal para nós. Então, nós devemos sempre querer o bem para essa pessoa e ajudar essas pessoas. Porque José, quando os irmãos dele chegou lá, José alimentou eles. Pensa num coração bom. E deu do melhor para os irmãos. E ainda deu trabalho para os irmãos. Veja bem que você tem que limpar o seu coração. A mágoa só traz dor e destruição na sua vida, na sua família. A mágoa só traz tristeza. O rancor, a vingança, não é de pessoas que têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não pensa em vingança. Enquanto as pessoas estão fazendo mal para ele, ele está orando pelaquela pessoa. Era assim que era José. Veja bem, a mulher de Potifar, ela caluniou José. José foi preso injustamente por causa daquela mulher mentirosa, caluniadora. Mas o que José fez? José não fez mal para aquela mulher. Porque se José tivesse armado uma cilada lá para ela, né? Tipo hoje tem filmadora, né? Você vai lá, filma, né? E tal. Aquela mulher teria sido morta apedrejada na rua, porque a lei mandava isso naquela época. E José não queria o mal para ninguém, José não queria o mal para aquela mulher. Mesmo ela perseguindo, mesmo ela maltratando José, José tinha amor no coração pelo patrão dele, que era Potifar. José tinha gratidão a Potifar. E por Potifar, pela gratidão de Potifar, José não ia fazer mal para aquela mulher, que era a mulher de Potifar. Veja bem a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. As pessoas que não servem a Deus, ela tem ódio no coração. Ela tem mágoa no coração, ela quer vingança. Ah, falou que ia fazer isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Tem ódio, tem mágoa no coração. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem amor. Ela carrega o perdão no coração. Ela não maltrata as pessoas que maltratam ela. Ela leva o amor de Deus aonde ela vai. E assim era José. José levava o amor de Deus por onde quer que ele andava. José não se coligava com o mal, não andava com o mal. Não, José não se coligava com o mal. Ele se afastava do mal. Mas ele não guardava mágoa, não. Então, se você tem o Espírito Santo, ou se você quer ter o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar o coração, tirar toda a mágoa, tirar todo o ressentimento e não andar com pessoas que querem te prejudicar. Entende? Você perdoa e segue em frente. Não fica remoendo aquilo que aquela pessoa fez no seu coração. E se aquela pessoa vier até você e falar, olha, eu preciso de ajuda, ajude, perdoe. Se você tiver condições de ajudar, ajude. Foi o que José fez com os irmãos. Quando eles vieram até José, José perdoou eles.
José ajudou. José deu até trabalho para eles. Deu terras. Deu alimento. Quem tem o Espírito Santo não fica maquinando mal, não fica querendo dar troco para ninguém, não. Quem tem o Espírito Santo, ele quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E é sobre essa palavra que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Acharíamos um homem como este que age o Espírito de Deus? Então, na hora que formos votar, lembra disso. É fácil reconhecer quem tem o Espírito Santo, principalmente na política. Uma pessoa que simplesmente apoia o aborto, esse não tem Deus no coração. Como que vai apoiar o aborto? Como que vai matar uma criança inocente, indefesa, no útero de uma mãe? A pessoa que não tem Deus, ela rouba, ela maltrata. Mas a pessoa que tem Deus, não. A pessoa que tem Deus não faz o mal. Não faz o mal. Apoia as famílias, não destrói as famílias. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela apoia as famílias. Ensina o que é correto, não o que é errado para as pessoas. A palavra de Deus diz assim, que Deus, ele criou o homem e criou a mulher. E deu uma ordem, crescei e multiplicai-vos. Então é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Sempre eu falo para as pessoas, falo assim, para aquele jovem, né? Para aquela mulher, eu falo, olha, gente, é muito bom você ter um filho, você vê os seus traços no seu filho. E quem gera um filho? Um homem e uma mulher. A criação de Deus, né? E é tão lindo você ver os traços da criança, né? Seus traços, né? Seu cabelo, né? A pele no seu filho. É tão lindo isso, né? Sempre eu falo que Deus quer uma família feliz, né? Deus quer que você seja feliz. Deus não quer que você ande na rua e seja discriminado. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você seja feliz, que você tenha uma família de verdade. Entende? E é isso. Eu quero que você medite nessa palavra. E nas eleições de 4 de outubro, no domingo de 2026, você lembra da palavra de Deus na hora de votar. Você quer alguém administrando o nosso Brasil e o seu país, alguém como José ou alguém como os irmãos de José? Você quer administrando o país, José do Egito ou a esposa de Potifar? A escolha é sua. Não se deixe enganar, não se coligue com o mal. Não se coligue com o mal, lembra disso. Não se coligue com o mal. Amém? Obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ter um país abençoado por Deus, nós vamos ter um povo feliz, abençoado por Deus, nós vamos ter prosperidade no campo e na cidade. Um abraço no seu coração e que o seu país, né, o nosso país, seja um pedacinho do céu.